anos, a Semear Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a Semear Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. Semear Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilog. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. Semear Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. Semear Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. Semear Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um podcast Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Hoje, com uma convidada muito especial. Mas antes, eu quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a TL Story. Este cabelo, esta maquiagem foi por conta da Adriana, do salão Adriana Estilo Hair. Esses acessórios, a loja Elo 21. E esses cílios sempre estão alinhados, a minha amiga Amanda Freitas. Que Deus continue operando na vida de vocês. Muito obrigada. Estou com mais uma convidada que faz parte, coautora do livro Mulheres de Impacto, coordenação da Mônica Oliveira. E ela está aqui hoje, a Emily. E o título do livro aqui me chama muita atenção, que é A Jornada do Autoconhecimento Além das Feridas da Fé. Vou dar voz a essa mulher porque ela tem uma história de superação para contar para gente. E eu vou estar conhecendo em detalhes agora aqui contigo. Emily, te apresenta. Prazer. Esse título, tem tudo a ver com podcast. Você não acha? Com Tem. Deus para Superar. Acho que casou muito bem. Meu nome é Emily Rosielli, sou psicanalista clínica, sou mentora de mulheres, tenho um projeto chamado Sua Empresa no Divã e um grupo de mulheres que eu estou liderando, chamado Mulheres que Lideram. Que a gente já conversou nos bastidores, A gente já conversou nos bastidores. A gente vai fazer um movimento e muita coisa vem por Vai aí. vir muita coisa boa. Mas conta pra gente, Emily, o porquê desse título, A Jornada do Autoconhecimento Além das Feridas da Fé. Então, quero agradecer a Mônica, por ter me convidado a fazer parte, dessa edição. E ela falou que no momento eu poderia escolher falar qualquer coisa que eu sentisse. E esse é um assunto que eu nunca trouxe. As pessoas me conhecem bastante através da rede social, mas eu nunca falei sobre esse assunto. E por algum motivo eu fui tocada para falar da minha experiência na religião. Uhum. E aí ficou um capítulo lindo. E é isso. Assim, eu fiquei muito curiosa quando a gente conversou nos bastidores, que eu jurava que tu viria falar aqui do trabalho com as mulheres. E a gente vai falar também. Sim. Mas conversando contigo, eu acho que esse tema das feridas da fé, ele realmente tem tudo a ver com Deus para superar. Também achei. E eu acho que a gente tem que trazer esse assunto. Eu já tive mais convidados falando brevemente, mas muito leve sobre isso. Mas eu entendo que existe muito que a gente superar. E às vezes, quando a gente
não conhece a pessoa certa para nos mostrar o caminho, a gente cria uma imaginação diferente. As pessoas, elas pintam, se a gente não vai atrás da verdade, do autoconhecimento, a gente acaba conhecendo um Deus que as pessoas pintam pra gente de uma maneira equivocada. E foi isso que aconteceu contigo, não é? Sim, Como que tudo começou? o Deus que me foi apresentado foi um Deus que pune, que castiga. E graças a Deus hoje eu sei que não é isso. A minha família era católica. E em um determinado, eu acredito que eu tinha uns 9 anos, 10 anos, resolveram ir para a Igreja Assembleia de Deus. E eu vou falar o nome Assembleia de Deus aqui, porque não tem nada a ver também com a igreja. Tem a ver Sim, com o posicionamento da minha mãe e do meu pai, da família. Nem sim. todos na igreja sofreram o que eu sofri. E o Deus que me foi apresentado, eu vivi um momento de terror na minha infância. Era o Deus que... Imagina só você pegar uma menina de 10, 11 anos, juntar todas as calças, as bermudas, as maquiagens, tudo que, de acordo com o costume da igreja, era proibido, levar essa pessoa para um terreno baldio, fazer uma fogueira com tudo e pôr fogo. O meu sentimento pode parecer bobagem hoje para os adultos, mas para mim, naquela época, com 11 anos, eu não sei precisar direito, foi torturante, foi desesperador. Eu fiquei sem nada. Minha mãe foi transformando as minhas calças em saias longas. Eu não fazia educação física igual todo mundo, porque eu tinha que fazer educação física de saia e pôr o short por baixo. Eu não podia passar um batom, não podia cortar as pontas do cabelo, eu não podia me depilar. Sim. Entende? Então, assim, foi um período muito complicado. Fui batizada na Igreja Assembleia, também ninguém perguntou se eu queria, sabe? O tempo todo, tudo o que eu fazia era errado. Eu era muito revoltada porque eu precisava ir na igreja, pelo menos umas 3 vezes por semana, obrigada. Mas até que aconteceu algo que minha mãe alugou um apartamento embaixo e para uma irmã da igreja, o nome dela é Isabel. Se ela ver o podcast, eu vou marcar Isabel no podcast. Ela cantava lindamente. E eu lá em cima ouvia a voz e os hinos, o louvor da igreja me tocava. E aí eu comecei a ir na igreja com a Isabel, que é a mesma igreja da minha mãe, por um tempo até feliz, até eu me rendi, sabe? O louvor me conquistou, mas mesmo assim não foi suficiente para minha mãe. A Isabel não era uma boa companhia. A Isabel era uma mulher muito alegre, muito feliz para minha mãe, sabe? Sim. E aquele momento, meu pai colocava a gente de castigo na frente de todo mundo na igreja para servir de exemplo para as outras crianças. Então eu vivi uma tortura. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Eu estudava numa escola particular porque meu pai trabalhava numa empresa grande, então tinha uma bolsa. E as meninas viajavam, iam para Disney, comentavam de filmes, de desenhos, eu nunca sabia de nada. Eu já sofria bullying na escola, porque eu tenho um lábio leporino. E ali também eu revidava, eu me tornei uma pessoa agressiva na escola, bati em todo mundo por causa disso, porque o meu mundo já era muito sufocante. E quando faziam bullying, eu aí vivia na coordenação, vivia sendo expulsa de escola, de suspensão, essas coisas. E aí, quando eu completei 14 anos, eu comecei a fazer um bico numa farmácia e consegui. Eu ganhei de presente uma TV. E a casa da minha mãe sempre teve assim 5 quartos. Então, no meu cada um tinha um quarto. Eu escondi essa televisão dentro do guarda-roupa. E quando minha mãe e meu pai iam para a igreja,
eu abri as portas do guarda-roupa, eu furei atrás a do guarda-roupa para poder ligar a TV. Sim. Eles iam para a igreja, eu abri a porta do guarda-roupa e assisti. Um dia meu pai voltou da igreja, esqueceu alguma coisa e foi para casa e me pegou. E minha mãe falou que enquanto eu estivesse na casa dela, televisão não entrava, tinha que ser do jeito dela. Eu sei que ali eu já estava tão no meu limite que eu falei, mãe, era uma quinta-feira, nunca esqueci. Falei, mãe, até segunda-feira eu vou embora. E na segunda-feira eu fui embora. Com 14 anos. 15 anos. 15. E no dia até me deu eu comecei a passar mal. E minha mãe falou assim, isso é um sinal de Deus que você não tem que ir. Falei, mãe, já está decidido. E eu fui morar em Jardim Camburi. Primeiro eu me escondi dentro de uma faculdade por uns 4 meses, eu não lembro, eu não lembro muito de detalhes. É incrível assim que minha mente apagou muita coisa. Mas uma amiga me colocou dentro de um dormitório, uma universidade. Eu falo que hoje, se eu fosse pega, igual naquela época eu ia passar no balanço geral. Graças a Deus não existia balanço geral. E depois eu fui para Jardim Camburi numa kitnet. Enfim, eu estudei, namorei, casei, tive filhos. Tive filha, né? Eu só tenho uma filha. E deu tudo certo. Eu posso dizer que deu tudo certo. E que Deus sempre esteve comigo. E o meu problema nunca foi com Deus. Deus me deu força, me deu inteligência, me deu muita vontade de ajudar pessoas. Eu gosto muito de estar com pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de cooperar. E então, o meu problema nunca foi. Então, é além das feridas da fé. Uma outra coisa que me ajudou muito já adulta é estudar a mente humana. Então, hoje eu sou psicanalista, mas mesmo antes eu já estudava, antes de me formar. E eu acho que o autoconhecimento, ele faz você conseguir entender por que minha mãe agiu assim, por que meu pai agiu assim, por que eu aceitei algumas coisas e por que em outras coisas eu fui tão rebelde, entende? Sim. E todo o processo que aconteceu comigo desde que eu saí de casa. Mas e aí me conta aqui pra gente. Você saiu de casa. E nem você falou, seguiu a vida, estudou, casou, hoje é essa mulher plena, ajudando outras mulheres a superar muitas coisas, né? Sim, E como que foi? Você comentou nos bastidores, você nunca mais voltou? nunca. Nunca ali eu consegui um bico, fui trabalhar. Nunca tive carteira assinada, eu acho que é por isso que hoje eu trabalho com empreendedorismo. Eu não tenho um dia de registro na carteira. Olha! Então, assim, todos os erros que um empreendedor, uma empreendedora pode cometer, eu acho que eu já cometi e já aprendi com ele. E é, Tu não voltou a morar, mas como é que ficou o relacionamento com a tua família? 2 anos sem falar com os dois. Eu sabia alguma coisa pela minha avó. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Aham. telefone. Então, eu tinha um contato com o meu tio, que trabalhava em Jardim Camburi. Então, perguntava sobre minha mãe, sobre meu pai, a minha avó, que eu era apaixonada pela minha avó. E com os 2 anos eu passei muito mal. Eu me alimentava muito mal. Era pão de manhã, de doce, aí de tarde para variar um pão de sal. Eu lembro que uma vez, nesse primeiro ano fora de casa, uma vizinha me chamou para ir no Boa Praça, era um supermercado que existia antigamente, lá em Jardim Camburi, e eu fiquei segurando o carrinho para ela e ela colocando as coisas no carrinho. E eu pensando, meu Deus, será que algum dia eu vou encher um carrinho de comida, sabe? Mas eu nunca contei minha história para ela. Ela não entendia, não sabia por que eu estava morando ali numa kitnet do lado da casa dela. Mas eu não queria voltar. E nessa parte do me alimentar muito ruim,
eu tive uma anemia muito profunda. E aí minha mãe ficou sabendo, através do meu tio, que eu estava passando mal, que eu não estava bem. E aí voltaram a falar comigo. Mas também nunca foram atrás. Olha que situação. É isso que eu fiquei bem curiosa de saber. Foram 2 anos. Aham. Eu fico pensando, se minha filha saísse de casa antes dos 18 anos, eu ia atrás, eu ia Sim. buscar minha filha. Eles não foram em momento nenhum atrás. Então, que Deus é esse? Eu não quero esse Deus para mim, entende? Aham. Então, eles não foram atrás. Eu acho que eles talvez nem procuravam saber sobre mim. Não. E a dificuldade também de Jardim Camburi até Cariacica é longe. Verdade. É. Então, assim, nunca souberam onde eu morei. Isso é muito estranho. E são pessoas que eu acredito que têm uma fé em Deus muito grande, só que uma interpretação da Bíblia, né, do que é Deus, do que é Jesus Cristo, de uma forma muito Equivocada. equivocada. E É quando isso. que foi que tu tomou a decisão desse autoconhecimento, de estudar psicanálise? Quando foi que isso aconteceu? 2007. Eu conheci uma pessoa que era psicanalista e gostava de conversar com ela, e eu fui pegando esse desejo de cada vez mais me aprofundar na psicanálise. E tem mais ou menos uns 8 anos que eu me formei junto com a Ana, que está aqui, e foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? A psicanálise traz reflexões muito profundas, então através dela eu consegui entender muitas coisas. Você começa a entender primeiramente você, né? O que está dentro do seu subconsciente ou até do seu inconsciente, quantas coisas estão no inconsciente das pessoas e que moldam hoje assim as atitudes delas, Sim. que eu só consegui entender com a psicanálise. Então, para mim, a psicanálise foi muito importante. E a partir daí, esse movimento com as mulheres, como que foi que aconteceu? Como que iniciou? Então, no consultório, eu percebi uma coisa em comum entre as pacientes, que era a dependência financeira. Mulheres formadas, mulheres talentosas, e todas, eu vou perguntar, olha, como que vai ficar esse mês? Quando chegava o período do pagamento. Como que vai ficar esse mês? Eu vou ver com meu marido, eu vou mandar meu marido te mandar o Pix. Peraí, passa a sua conta que eu vou pedir para o meu marido te pagar. Isso me incomodava, porque eu nunca vivi isso. Isso de alguma coisa me... Aí eu falei, vou reunir essas mulheres. Reuni 11 mulheres, pacientes, e falei, vou trabalhar o empreendedorismo com vocês querem? Então eu levei a psicanálise para o lado do empreendedorismo, para fortalecer a mente dessas mulheres, para elas entenderem que não tem nada de errado o marido pagar, pelo contrário, mas que elas precisavam disso. Isso iria fazer uma diferença muito grande na autoestima delas, enfim, para os filhos, para o relacionamento. Eu sei que aí começou eu posso chamar minha mãe para essa reunião? Eu posso chamar minha amiga? Hoje, quase 600 mulheres cadastradas. Que coisa Hoje eu não dou linda, conta né? não, gente. Estou precisando de reforços. Mas eu tenho no grupo hoje nós temos uma diretoria, são 11 mulheres, mas a gente está dando conta não. Cresceu muito, o nome já é bastante conhecido, não só em Cariacica, em Vila Velha, em Vitória. E tem muitos cases de sucesso, eu tô bem feliz. E como que funciona para hoje tem 600 e hoje são 11 pessoas na diretoria. Sim. Mas no que se baseia? Qual é o trabalho que tu faz com essas mulheres? Explica um pouquinho mais sobre isso. Então, nós trabalhamos principalmente a mentalidade. Então, são encontros, nós fazemos encontros ensinando a parte de gestão. Porque sabe o que acontece? As meninas às vezes compram um objeto
comprei um objeto por R$ 5, eu vendi por 10, eu sou empreendedora. Então, eu comecei a mostrar para elas que isso não é empreender. Uhum. Então, a gente faz essa parte do mental, a mente empreendedora, o que, que é uma mente empreendedora, e fazemos também a parte da gestão. Quem é você como empresa? Qual a missão da sua empresa? Entende? Qual é o tom de voz? Né? Toda empresa tem um tom. Qual é esse tom? O que, que você quer mostrar? Quem que você quer atrair? Então, a gente faz esse trabalho através de encontros, rodadas de negócio, cursos. E nos tornamos um terceiro setor, que é a ADES, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural Mulher que Lidera. Porque sabe meu sonho? Meu sonho é receber do governo do estado, dos empresários capixabas, patrocínios para eu poder fazer isso, abençoar, junto com a diretoria do grupo, outras mulheres que não têm condição nenhuma, porque como o grupo já tem 4 anos, chega um ponto que se torna insustentável. Sim. Eu não consigo dar mais conta, entende? Uhum. Cresceu muito, né? Cresceu. A ideia era trabalhar 10, 15 mulheres. Então agora nós estamos com 600 e tem muita mulher que está precisando ainda de suporte. Sim. Então eu quero fazer isso e por isso nos tornamos um terceiro setor. Então, é tipo de uma mentoria? Uma consultoria. Uma consultoria? Sim, uma consultoria. Vou chegar na sua empresa, vou fazer um diagnóstico para entender a real situação da sua empresa e aí eu vou propor melhorias. Falando nisso, na nossa página, eu comecei o Sua Empresa no Divã na minha página, só que eu vi uma necessidade, porque até para deixar a Ana mais em evidência junto comigo, então semana passada, não lembro, uma nova página chamada Sua Empresa no Divã, própria, no Instagram. Então, dentro da bio tem um diagnóstico gratuito, é um link que a pessoa cria e vem para mim as respostas e eu entrego em 2, 3 dias no máximo um diagnóstico inicial da empresa. Então, quem quiser, é gratuito, aproveita aí, gente. Olha, que lindo isso! E tu crê, amiga, que... Olha a tua história, né? Além das feridas da fé. Então te apresentaram Deus de uma maneira distorcida. Total. Numa maneira onde tu se sentiu aprisionada, ferida, ameaçada, Magoada, com medo. magoada, Acho que com medo. medo. Eu acho que eu sou uma pessoa medrosa. Até hoje. Só que eu sou uma medrosa que aquele que o pessoal fala, eu vou com medo. Vou com medo Sabe? Eu mesmo. vou com medo mesmo, vou com medo mesmo. Que eu me sinto. Eu era temerosa, eu não conseguia dormir. A situação era bem complicada. Eu acho que as pessoas não têm ideia, só quem viveu comigo nessa época, igual minhas irmãs, poderiam falar. Minhas irmãs, tem uma das minhas irmãs que é super revoltada até hoje, entende? Uhum. Você não pode falar nada de religião perto dela, que ela não quer ouvir, ela fica super revoltada. Então, o autoconhecimento é o caminho. É fundamental, É né? O fundamental. autoconhecimento para te esclarecer, para que nem tu falou, para tu te entender e até mesmo para tu entender a posição da outra pessoa também é importante, né? Porque Os às vezes motivos. para a gente ter o autodomínio e para a gente não apenas reagir às ações que são impostas. Porque é uma Exatamente. reflexão que eu faço hoje quando alguém me magoa, faz alguma coisa que me magoa, enfim, que eu não esperava. Ao invés de já ficar chateada, magoada, triste, eu reflito sobre o que fez aquela pessoa agir daquela maneira. Sim, é isso que é importante. E aí isso faz toda a diferença na vida da gente, quando a gente consegue, antes de ficar irritada, braba, sabe, ter aquela reação, você respirar não é fácil. Autocontrole. Não é. Mas como faz toda a diferença, porque você trata essa pessoa, você perdoa mais fácil, você libera o perdão. E que é muito importante, né?
Porque você não liberar o perdão é como se você fosse carregando nessa viagem que é a vida uma mochila muito pesada de tudo que acontece, né? Hoje eu entendo minha mãe, eu Sim, entendo toda a história. Minha mãe é uma pessoa semi-analfabeta, veio da sim, roça, tem toda uma história também que eu acho muito importante ser levada em consideração. Então, hoje eu vejo minha mãe tem mais de 70 anos. Então, se uhum, não mudou até hoje, porque não mudou, tá? sim, Não vai mudar. Então, é exatamente. mais fácil eu, né, perdoá-la, entender, Sim. porque senão fica insustentável uma relação de mãe e filha, né? E, e não é só por causa da, eu vejo assim, de ficar insustentável. Mas hoje eu entendo que na relação familiar, independente do que a gente viveu com os pais da gente, eu acho que a gente não existe uma fórmula para quando a gente se torna mãe, né? E não existe a fórmula certa, né? Ah, sim, também acho. A gente vai, essa mãe ela vai sendo construída conforme a gente vai vivendo e vai acontecendo e cada uma tem uma perspectiva diferente. Mas na Bíblia, a Bíblia diz, um dos principais mandamentos é que a gente tem que honrar mãe e pai, né? E quando não há essa honra, porque independente do que tenha acontecido, que tenha ferido a gente de alguma maneira, é aquilo que tu disse. Aquela pessoa tem a história dela, as vivências dela, que construíram aquela pessoa e aquelas ações, né? E a gente acabou sendo ali, vivendo aquela consequência de, né? Mas, Infelizmente. infelizmente, mas a gente tem que liberar o perdão. Não só porque a nossa mãe é nosso pai, mas porque Deus manda a gente liberar o perdão, manda a gente honrar o pai e a mãe, porque foi aquele pai e aquela mãe que deu a vida, né, pra gente, né? Então, eu acho, o estudo, né, o autoconhecimento, A psicanálise. e isso ela vem ajudar a clarear todas essas ideias. E o que mais me chama atenção é que mesmo muito ferida, e me chamou muita atenção quando tu falou que tu não conseguia nem dormir direito, porque eu imagino. Gente, ela me contou nos bastidores que quando ela ia estudar e cochilava e acordava e não tinha ninguém em casa, ela ficava desesperada porque ela achava que Jesus tinha vindo buscar todo mundo e tinha deixado ela para trás. Era desesperador. Que horror isso! Realmente, tu viveu um horror. Era um horror, porque isso era quase todos os dias. Ou eu me mantia acordada, mesmo morrendo de sono, ou eu dormia e passava um susto desse, né? E eu era uma criança. Com 15 anos, quando eu saí de casa, eu era uma criança. Hoje eu vejo que eu era uma criança, porque eu não tinha conhecimento de nada da vida. Então, precisa de Deus para superar tudo isso. De quem sou eu para julgar minha mãe? Minha mãe e meu pai são pessoas muito. Meu pai é falecido hoje, mas eles são honestos. Uhum. Tudo que eles fizeram que me afetou não foi pensando no meu mal, foi pensando, hoje eu consigo ver, foi pensando bem, eu quero minha filha salva. Ela falava assim: Isso. o que mais me preocupa é se vocês não forem salvos, como que uma mãe vai querer ver um filho no inferno? Então, assim, hoje Sim. eu consigo acolher essas falas dela e Aham. não trazer como ressentimento. E é tão importante tu vir contar isso pra gente, porque por mais que hoje a gente está em 2025 e há muita informação, eu creio que ainda existem pessoas vivendo da maneira que tu viveu, Eu acredito. né? Parece que não, hoje, com toda a tecnologia, a inteligência artificial, todos os acessos que naquela época não tinha, nós não tínhamos, mas eu sei, bem próximo a mim, que ainda tem algumas mães, alguns líderes religiosos que ainda aprisionam pessoas, Impõe, né? impõem.
E não, e aí eu fico pensando, quando a gente olha para a Bíblia e conhece a história, né? Deus dá o livre-arbítrio. Deus não chuta a porta, Deus não nos obriga, ele mostra o caminho, ele ilumina o caminho, ele nos abraça com amor, né? Ele não nos pune, bem pelo contrário, todas as manhãs a misericórdia dele se renova, né, nas nossas vidas. E que tão lindo que tu passou por tudo isso, tu tá aqui para testemunhar, tu tá aqui ah, mudando vidas, trazendo esclarecimento às pessoas sobre tudo que tu viveu. E o mais lindo é que você não culpou ninguém e não culpou a Deus, porque tem gente que fica tão ferido Ah, verdade. que vai embora da igreja e não se reconcilia com Deus, acha que coloca Deus como culpado de tudo que aconteceu. E não, isso não aconteceu com você. Sim. Eu fiquei bem triste que eu ouvi uma pessoa falando assim: o que que Deus tem feito por mim? Uma pessoa bem próxima. E eu fiquei bem triste, porque só o fato de estarmos trabalhando, vivendo, Respirando. respirando, como assim? Entende? Eu não consigo trazer essa mágoa. E minha mágoa nunca foi contra Deus, pelo contrário. Eu ainda me questiono muito, tipo assim, será que eu sei orar, gente? Porque como eu não estou numa religião, Aham. tipo assim, eu acho que eu meio que desacostumei. Então a minha oração é muito no meu pensamento, ó, assim, eu tô aqui, mas Uhum. muito, eu penso, será que ele está me escutando? Porque eu não paro, eu não tenho um ritual, sabe? Uhum. Mas revolta também não. Tipo, eu sempre acreditei. Eu, igual eu te falei, em todos os momentos, porque quando eu fui morar sozinha, eu passei muita coisa, Uhum. muito assédio, Uhum. uma tentativa de estupro que não aconteceu. Por que que não aconteceu? Porque Deus não deixou, Uhum. entende? Sim. Dentro de um carro, eu fui jogada dentro de um carro. E o cara me pegando e querendo Uhum. me forçar uma situação. Eu consegui escapar, porque Deus me permitiu, porque, sabe, Ele cuidou de mim. Cuidou o tempo todo. A história que eu te contei lá da Ilha do Frade, então é Deus. Então eu nunca deixei de acreditar. E eu quero que tu nunca deixe de acreditar. E o mais lindo é o que Deus faz, que ele alcança pessoas através da tua história e que ele alcança pessoas através desse teu trabalho com as mulheres, né? De tu mostrar para a mulher que ela que é importante ela desenvolver. Que bom se ela tem um marido provedor. Provedor. Isso é maravilhoso. Isso é o É cenário, benção. é benção, é o cenário excelente. Mas não é porque eu vejo também nessa questão de ter o marido provedor que às vezes existem mulheres que se acomodam com isso. E aí, na partida desse marido, num acontecimento inesperado, essa mulher tem que começar a aprender a viver, aprender a trabalhar, aprender várias coisas. Eu fiquei viúva há 6 anos atrás. É o pai da minha filha tem 24 anos. Depois de 23 anos de casamento, eu independente, foi muito difícil para mim. Imagina quem não é independente financeiramente. Sim. Eu me colocar ali, gente, 23 anos vivendo com uma pessoa, eu tive que reaprender toda a minha rotina. Tudo mudou. Imagina se eu Uhum. tivesse que me preocupar, sabe, com pagar conta, que eu não sei de onde eu vou tirar. Seria complicado para mim. Seria muito mais complicado, né? Foi muito complicado e seria muito mais complicado. Quando a Mônica me fez o convite para ser coautora, todo mundo esperava que eu fosse falar sobre empreendedorismo, porque esses Uhum. anos todos eu tenho falado sobre empreendedorismo. E realmente o que me veio, sabe, o que eu senti no coração de falar é sobre essa minha experiência.
É porque eu acredito assim que é o que Deus queria que tu falasse. Eu nunca falei sobre isso, é a primeira vez nesse livro. Eu acredito sim, porque ele quer se revelar a todas as pessoas todos os dias, para mim, para ti, para quem está nos escutando, como o pai que ele é amoroso. E não, ele não é esse pai que, Talvez alguém que fique precisa, né, punindo. ler meu capítulo, Sim, ouvir aqui que nós estamos conversando, talvez é para alguém, né? com Eu certeza, acredito que sim. com E eu certeza. fico muito feliz também pelo convite de estar aqui no seu podcast. Ah, eu que fico mais feliz ainda, porque na minha vida eu sempre fui muito empreendedora. Também passei muito perrengue, né? Fui mãe solo, saí de casa muito cedo também, tem esse histórico de sair de casa muito cedo, mas eu vejo Deus cuidando da gente nos mínimos detalhes, né? E conta aqui pra gente quais são os próximos passos desse empreendedorismo, desse trabalho com as mulheres. O Sua Empresa no Divã, nós vamos lançar aí uma chamada para as empresas. Não sei se cabe falar aqui, mas é a Cabe? NR1, que é a saúde mental dos funcionários, dos colaboradores. A partir de maio desse ano, a NR1 começou a ser obrigatória e a partir de maio do ano que vem eles vão multar. Então, nós vamos entrar nas empresas para fazer um diagnóstico e para propor formas de se trabalhar a saúde mental dos trabalhadores, dos colaboradores das empresas também. Então, é uma novidade dentro do Sua Empresa no Divã, eu acho que tem tudo a ver, né? Sim. A gente já faz isso com as empreendedoras, agora a gente vai para empresas maiores. Então, qualquer empresa que tiver acima de um funcionário de carteira assinada no regime CLT vai precisar de alguém para fazer esse diagnóstico psíquico. Senão vai ser Olha. multado a partir de maio do ano que vem. Então, nós já estamos nos preparando para oferecer esse serviço nas empresas. Acho que Que... muita gente ainda nem sabe, Não, eu não sabia. que a NR1 são as normativas da Uhum. empresa, ANRs, né? Só que algumas já são obrigatórias, a NR1 nunca foi, começou a ser obrigatória a partir de maio desse ano. Mulher que lidera. Quem quiser fazer parte do Mulher que Lidera, é gratuito. Os encontros vocês vão ficar sabendo através de uma lista de transmissão, a gente está entrando em contato. O trabalho de vocês passam a ser divulgados dentro também da nossa rede social. Uhum. Então, qualquer suporte ali a gente consegue, a gente dá a mão mesmo, sabe? Sim. A empreendedora precisa de algo específico para o negócio dela, a gente consegue fazer esse direcionamento. Que trabalho excelente! E vocês vão estar comigo, né? Nessa Sim, nova etapa, busca da sua melhor versão. com certeza. Já está fechado. Gente, e onde que a gente te encontra? Compartilha o teu Instagram. Emily Rosiele Mentora, Uhum. Sua Empresa no Divã e Mulher que Lidera. Mulher que ponto lidera. E qual a mensagem que tu quer deixar para essa mulherada toda que ainda não te conhece? Vocês são incríveis. Eu trabalho com mulheres incríveis dentro do grupo e que vocês precisam despertar todo o potencial que vocês ainda não sabem que têm. Hoje eu vejo uma força tão grande nessas mulheres, um conhecimento técnico tão rico e às vezes falta apenas um despertar mesmo, sabe? Entender que ela é capaz, que às vezes o que falta é apenas uma organização, são pitadas ali de saberes, mas acreditem em vocês, vocês estão prontos. É um empurrãozinho, É só né? preciso de um empurrãozinho. Gente, se esse episódio fez sentido para tua vida, tu entra aqui, te inscreve nesse canal, comenta, dá o teu like para essa mensagem alcançar muitas mulheres, Isso.
né? E esteja acompanhando a gente tanto aqui nessa plataforma do YouTube quanto no Instagram, agora também no TikTok, logo no Spotify. A gente está organizando. Então, demais. E segue a gente também no novo quadro que a gente está preparando. Se tu quiser te inscrever, é um quadro que traz esse movimento empreendedor, né? De todas as pessoas que trabalham com propósito. Né? Porque eu acho assim que aquilo que faz diferença na minha vida e faz diferença na tua, a gente tem que compartilhar com mais pessoas. Porque é que nem tu disse, a pessoa ela tem conhecimento técnico, ela tem vários dons, mas falta aquela pitadinha, aquele empurrãozinho, né? Só Para falta... que dê o start, né? Exatamente. E a gente está aqui para isso, para mostrar caminhos, soluções, para te conectar com Deus através dos nossos testemunhos, né? Nos acompanhe por aqui. E eu te convido a finalizar esse episódio junto comigo, falando do nosso lema. É Deus para superar. Com força e com ar, Deus pra superar. Vamos juntos caminhar. Deus pra superar. Você vai conquistar, superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar, superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz.